Oferecimento Canicos Moda Nerd. Cynthia Rock faz um pedido inusitado. Ela disse, achei legal. Conte pra nós uma história que a sua avó contava pra você quando era criança. Ah! Olha só, na verdade tem duas, tem dezenas, tá? A minha avó contava história pra mim toda noite. Toda noite. Claro, às vezes ela repetia uma história ou outra e tal, mas ela contou muita história. A maior parte das histórias, dos contos de fadas, das histórias infantis, eu conheci através da minha avó primeiro, depois apareceram desenhos, depois eu fui ler em livros as histórias dos irmãos Grimm, sei lá, João e Maria, Branca de Neve, tudo. Grimm, o Perrault, o La Fontaine, não importa, autores, tudo através da minha avó, porque existia uma coleção fantástica, maravilhosa, uma pena que ela não exista mais. Mas também não tem por que existir, ninguém iria consultá-la, né? Ninguém pega mais em livros, é mais prático consultar pela internet, mas perde-se a chance de conhecer coisas assim. Uma coleção maravilhosa chamada Tesouro da Juventude. Eram muitos volumes, muitos volumes, abordavam assuntos os mais variados. E um dos tópicos eram histórias, contos, livros. Eles adaptavam, eles reduziam contos para serem contados mesmo. Alguns não, alguns eles... Se a história não fosse grande demais, eles botavam na íntegra lá. Então tem uma história, que eu vou dizer aqui, guardei na minha cabeça por muito tempo. Eu conheci Rudyard Kipling, autor do Mowgli, muito antes de conhecer Mowgli, porque eu conheci primeiro uma história chamada Rikki-Tikki-Tavi. E eu vou contar essa história, fazer um resuminho dela para vocês já. Mas primeiro eu tenho que contar uma outra que não tem a ver com o Tesouro da Juventude, que minha avó repetia com frequência. Essa ela contava sempre, porque era uma história de assustar, era uma história de medo, e eu adorava histórias que me assustavam, depois não dormia, era um terror. Mas eu não lembro direito detalhes da história, eu só lembro que tinha assim um camarada numa casa, sozinho, e que ele escutava uma voz dizendo, eu caio. E aí ele dizia, então cai, aí pof, caiu uma perna. Aí ele ouvia de novo, eu caio, cai de uma vez, paf, caiu um braço. E ia caindo um corpo, pedaço a pedaço, pouco a pouco, um corpo ia caindo e se montando. Depois o que acontecia com esse corpo eu não lembro. Eu vi essa sequência, essa cena acontecer num filme chamado O Homem que Enganou o Diabo, O Homem que Venceu o Diabo, uma coisa assim, um filme nacional. Onde quem faz isso é o próprio diabo, eu caio e ele vai caindo em pedaços. Mas na história da minha avó não era o diabo, não. Era uma assombração. Pô, tirando a história do eu caio, vamos voltar pro Rikki-Tikki-Tavi. Rikki-Tikki-Tavi era um mangusto. O mangusto é um bichinho da Índia. Não é só da Índia, mas é principalmente na Índia. É um bichinho, parece uma fuinha, uma doninha. Às vezes, pelo comportamento, parece um suricato. Ele é um bicho estranho. Mas é um bichinho que ele tem uma peculiaridade. Ele acaba com cobras venenosas, principalmente pelo fato de que ele é imune ao veneno das cobras. Então ele pode atacar as cobras, morder a cobra, brigar com a cobra, ser mordido pela cobra e ele não vai morrer, ele vai acabar com aquela cobra. E a história de Rikki-Tikki-Tavi, que é o nome do bichinho, esse bichinho foi arrastado por uma tempestade até um quintal de uma família e acabou tendo que ficar lá, não tinha como ir embora, não tinha como voltar, não sabia como voltar, ficou lá e o menino da família chamado Ted adotou esse bichinho e cuidava dele, criava ele, eles se apegaram um ao outro, ficaram muito amigos, só que tinha duas najas, um casal de najas, Nag, a naja macho, e, se eu não me engano, Nagila, alguma coisa assim, a naja fêmea, que juraram matar a família, acabar com a família, principalmente o menino. Então é a história dessas duas vilãs tentando atacar a família e Rikki-Tikki-Tavi defendendo a casa com unhas e dentes, literalmente. Era uma história muito emocionante. E minha avó contava essa história para mim, lendo no Tesouro da Juventude. Essas duas coisas eu guardo bem da minha avó. Tem mais 1 milhão de histórias que ela contava, mas hoje ficamos com essas duas, tá, Cíntia?